Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu quero falar com você, quero cumprimentar também com a graça e com a paz do Senhor os irmãos que nos acompanham pela internet. Você sabe, eu fui encorajado, esse mês eu estou sendo muito encorajado. Eu acho que é porque eu passei, ou então Deus está me preparando para alguma coisa. Porque quando tem muito encorajamento, é realmente assim, muita palavra, né, de ânimo, e ser forte e corajoso. Só essa aí eu já ouvi umas 5 vezes. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? A última vez que eu ouvi isso não foi tão bom, mas essa vai ser bom, em nome de Jesus. E uma coisa que essa pessoa falou, ele disse o seguinte: olha, eu quero encorajar você a fazer investimentos nessa questão da transmissão, porque nós, e ele é pastor, ele falou, eu tenho sido muito abençoado. Várias palavras que você prega no domingo, eu tenho pregado aqui na nossa igreja. Mas aí ele falou assim, quando a pessoa fala amorosamente, né, encorajar e fazer investimento, é porque ele está dizendo, está ruim seu som. Não o som nosso, não, a câmera, né, porque fica distante, não é tão boa qualidade. Aí eu resolvi ouvir esses dias. Realmente eu me sentia o seguinte: o conteúdo é bom, é igual no restaurante, a comida é boa, mas os talheres estão precisando dar uma melhorada. Já viu quando você vai comer no lugar assim, você vê os talheres? Então, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai nos abençoar. Nós vamos fazer um investimento para termos um equipamento melhor. Esses irmãos têm feito milagre, eu quero honrar a vida deles. Sabe por quê? Talvez você ache que não, mas uma mensagem dessa tem poder para salvar uma vida. Uma mensagem dessa tem poder para transformar pessoas, que às vezes estão do outro lado. Não, esse irmão me mostrou, ele abriu o celular e mostrou o tanto de mensagem que ele prega, que nós pregamos aqui domingo. Ele é de outro estado. Ele mesmo disse que pregou o cenário de um milagre lá, disse que foi um avivamento. E aí ele falou, pastor, e tem hora que o pessoal me pergunta, eu fico até sem graça, eu falo que é você, ele fala não, eu falei, não, para com isso. O importante é que a igreja seja abençoada. Então, eu quero, né, mesmo aqueles irmãos que estão nos ouvindo agora, nós vamos melhorar em nome de Jesus. Deus vai nos abençoar. Hoje eu quero falar com você sobre algo que Deus colocou no meu coração. Não é uma palavra tão inspirativa como o meu perfil de pregação, onde você vai sair daqui dizendo, nossa, eu senti algo. Esse tipo de mensagem não é uma mensagem que você vai sentir, é um tipo de mensagem que você precisa entender. Sabe por quê? O Senhor tem falado comigo através de 2 mensagens que eu recebi e de algo que eu vi esses dias, de uma pessoa em uma igreja, dizendo que era uma igreja da graça, celebrando um casamento de pessoas do mesmo sexo, e ele dizia o seguinte: não, nós temos que se abrir. A Bíblia é um livro antiquado que foi escrito por um grupo de pessoas, e ele meio que disse, nós precisamos estar aberto ao que Deus está fazendo. Aí nós encontramos gente que, quando vê uma mentalidade dessa, um posicionamento, ao invés dele se posicionar, eu preciso da sua atenção, dele entender, não, ele fica assim, pastor, eu achei tão estranho, porque nós também ministramos essa palavra. Ei, olha para cá, não é porque alguém está falando algo sem temor, sem reverência, sem conhecimento, é que nós devemos parar de fazer o que nós fazemos. Nós vamos continuar ministrando essa palavra. Por quê? Porque essa palavra, a palavra da graça, ela não é uma palavra que permite as pessoas viver uma vida, sabe, desregrada no pecado. Pelo contrário, quem entendeu a graça, diz a Bíblia, que ele vai viver uma vida com temor. Mas hoje eu quero pegar, a título de exemplo, para te ajudar, mostrando para você 2 tipos de crente na Bíblia. Quantos tipos? 2. Por favor, não converse. Os que são acostumados a dormir, não durma hoje, só hoje, né? Que tem alguns que eles gostam de dormir tanto no prédio da igreja. Não durma, preste atenção na palavra, porque eu tenho certeza que você vai ser muito edificado hoje. Eu quero falar com você hoje sobre o crente Abraão e o crente Ló. Os 2 são crentes. Um aponta para um tipo de crente, o outro aponta para outro tipo de crente. Você sabe, tem gente que diz, não, pastor, Ló não era crente. Não, pelo contrário, a Bíblia chama ele de justo. Mas Ló é um tipo de crente derrotado, enquanto Abraão é um crente vencedor. Qual que é a diferença desses dois? Eu quero mostrar para você um paralelo que há entre Abraão, é um crente vencedor,
mas não significa que ele nunca errou. Ele já errou, mas ele é um vencedor. E o crente derrotado, que é exemplificado aqui na nossa história por Ló. Esses dois homens apontam para dois estilos de vida. Ô irmão, eu não quero condenar você, mas ou você está em Abraão ou você está em Ló. Ou você realmente é um crente que faz diferença, ou você é uma pessoa que é crente, mas é um derrotado. Apesar de ter sido perdoado, apesar de ter sido feito justiça de Deus em Cristo, anda como um derrotado. Por que anda como um derrotado? Porque faz escolhas erradas, porque tem comportamentos errados. Diante da dificuldade, ele explode. Diante da luta, ele toma caminhos errados. Diante do troco errado, ele ainda é tentado, né? Passaram um troco errado, quando eu fui ver, gente derrotada, com a mente ainda que tem conflitos por coisas, onde Deus olha e diz, meu Deus, poderia estar avançando, mas até hoje está lidando com situações que, infelizmente, não alegra o coração do Pai. É crente, é de Deus, mas diante do problema lá no check-in, ele tem um comportamento de gente que não parece que é um crente vencedor. Diante da situação que ele é colocado em xeque, quando ele é testado em áreas da sua vida, ele toma decisão precipitada, cede à carne, cede às tentações, mas é crente. Gênesis capítulo 15 fala que Abraão era justo. Versículo 6, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Então, porque ele creu, ele se tornou justo. De quem que a Bíblia está falando? Abraão. Se você ler o contexto, você vai saber do que eu estou falando. Mas, em 2 Pedro, capítulo 2, olha o que Pedro diz sobre Ló. E reduzindo as cinzas às cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E as pessoas que ficam aí dizendo, não, mas o importante é o amor, o que fez Deus destruir Sodoma e Gomorra foi o pecado, a promiscuidade, principalmente o pecado de sodomia. O que é sodomia? Pesquisa, é relacionamento de homem com homem, mulher com mulher. Eles eram tão pervertidos que quando os anjos foram visitar a cidade, eles tiveram desejo de ter relação com os anjos, né? Então não se assuste quando você vê uma abertura da Olimpíadas, aquela profanação. Aquilo ali é o retrato do que as coisas estão acontecendo. O que eu fico um pouco preocupado é de irmãos ficarem tão indignados com algumas coisas. Mas não sei o quê, tocou em coisa sagrada. Eu falei, isso aí está acontecendo há muitos anos. Isso aí está acontecendo há muitos anos debaixo do nosso nariz. Graças a Deus que alguns estão acordando. Antes tarde do que nunca. A maldade aumentou, mas onde abundou o pecado também vai superabundar a graça de Deus. É para isso que nós estamos aqui como igreja. Olha o versículo 7 que a palavra do Senhor diz: e livrou o justo Ló. O que a Bíblia diz? Livrou o justo Ló. Eu vou falar uma coisa para você. Ló vivia em Sodoma, mas não era feliz. Ló vivia em Sodoma, mas não era feliz. Esse é o problema do crente derrotado. Ele é crente, mas não está feliz, porque ele fica em busca de alguma coisa. Ele está em lugares às vezes errados. Você sabe, a Bíblia não fala que Ló e a família dele praticavam os que os sodomitas praticavam. As filhas de Ló eram virgens, mas qual que é o problema dele? Estava no lugar errado, convivendo com gente errada. Que o Espírito de Deus te fale com você hoje, que às vezes o seu problema é que às vezes você fica andando em lugar que já não era para andar mais. Era um tipo de gente que você não deveria estar mais. Apesar deles não fazerem o que o povo daquela cidade fazia, as filhas eram virgens, a Bíblia diz isso, mas eles viviam naquele lugar, eles viviam lá, e por serem moradores daquele lugar, eles receberam influência. Então eu quero mostrar com você alguns paralelos entre a vida de Abraão e a vida de Ló. Ambos eram justos. Um aponta para o crente vencedor, outro para o derrotado. Primeiro, Abraão ouviu de Deus, mas Ló seguiu Abraão. Gente carnal
nunca ouve de Deus. Ele sempre toma decisão baseada somente porque ele acha que é melhor, ou então porque o outro orou e o outro fez, eu vou fazer também. Tem gente que você pergunta, por que você decidiu ir para esse lugar? Por que você decidiu fazer essa mudança? Não, estava mais barato, estava melhor, eu também gostei, eu achei bonito lá. Você vê, sempre é guiado por vista. Eu estou dizendo que você não tem que achar as coisas bonitas, só estou dizendo o seguinte: você não tem conselho de Deus aí? O Senhor não entra na história? Não há uma, sabe, não há uma interferência divina, o Espírito não tem liberdade? Sabe, o fato de um crente ser vencedor não significa que ele é perfeito. Eu amo a Bíblia, que ela não faz questão de esconder. Há pelo menos 3 erros assim evidentes da vida de Abraão. O primeiro, Abraão desceu para o Egito. Abraão desceu para onde? Para o Egito. Sempre quando é algo que é espiritual de Deus, você sobe. Mas quando algo é negativo, sempre tem um teor na palavra que você desce. Infelizmente, alguns têm descido para o Egito. Não é vontade de Deus viver uma vida onde você está em declive, sempre prejuízo, sempre dificuldade, sempre problema. Tem hora que tem que parar, colocar a barba de molho e dizer: não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente avance. Onde Abraão tinha fome. O que a Bíblia diz? Que ele desceu para o Egito. Quando ele chegou no Egito, ele falou para a mulher dele: se eles perguntarem se você é minha mulher, fala que é minha irmã. E é mesmo assim, era tipo meia irmã dele. É meia irmã. Aí o que acontece? A Bíblia diz que Faraó, então, à noite, falou: já que é irmã dele, muito bonita, vou trazer ela aqui para o meu harém. Mas o que aconteceu? O Senhor disse para ele: não toca nessa mulher. Se você tocar, você vai ter praga na sua casa e vocês vão morrer. Olha, eu vou falar uma coisa para você que talvez você nunca ouviu. Mesmo você errando, se você é justo diante de Deus e tem um coração para o Senhor, mesmo depois do seu erro, Deus não vai permitir que ninguém toque no que é seu, ninguém toque em você. Por quê? Porque você é guardado, você tem a proteção sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Tem gente que acha que no dia que erra, Deus fala assim: acabou, está sem proteção. Não, o Senhor não permitiu que Faraó fizesse nada. Aí ele à noite viu Abraão acariciando a esposa, falou: aquilo ali não é carícia de irmão, não, aquilo ali. Aí mandou perguntar se era a esposa dele. Você vê, ele errou, mas nem por isso mudou o que ele era justo diante de Deus. O segundo erro de Abraão foi a mesma coisa. Abimeleque, ele tinha 99 anos, também indo para um lugar, e aí o que a Bíblia diz? Que um homem quis tocar na mulher dele. À noite ele teve um sonho. Tem uns enlouquecidos que diz que Abraão foi, não vou nem usar a expressão, porque assim, são tão profanos. Esse é o problema, é que tem gente que não tem o Espírito de Deus, leu alguns trechos, aí liga uma câmera só porque tem muitos seguidores e querem falar da palavra. Mas eu observo, a boca deles é suja, não foi lavada e redimida pelo sangue, até as palavras. Aí dizem isso porque querem chocar. Vão chocar mesmo. Uma hora dessa, Jesus volta e eles ficam chocados, porque querem chocar. Um disse: não, Abraão foi corno, entregou a mulher dele para o outro. Isso é coisa que se fala. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando esse homem pensou em tocar na esposa dele, o Senhor falou: essa mulher tem marido, se você tocar nela, eu vou, em outras palavras, ceifar a sua casa. Credo, pastor, mas não foi o cara que errou? Eu vou falar para você do meu exemplo. Eu tenho 3 filhos. Meus filhos podem estar errados, mas são meus filhos, e eu vou até as últimas consequências para defender eles. Depois eles sofrem a consequência, mas não é porque são meus filhos que erraram que o outro tem direito de tocar neles. Não toca, não permito e vou em cima. Se eu sou assim, imagina Deus. Você pode ter errado, o pai vai falar assim para você: lá em casa a gente conversa. Se você teve um pai de verdade, você já ouviu isso. Lá em casa a gente conversa. Um caminho que era de 7 quilômetros virava 37. Você falava: nunca chega. Você tremia. Teve um menininho um dia na igreja, ele era filho de um pastor nosso, não vou dizer o nome dele não. E esse dia, você sabe, as misericórdias do Senhor duram para sempre, as nossas não, né? Acho que desse pastor um dia, ele falou para o menino: se você me passar uma vergonha no culto hoje eu te acerto. E ele realmente tinha uma energia que precisava receber oração, não era normal aquele menino não.
Ele tinha uma energia. Aí nesse dia, eu não sabia, ele passou uma vergonha no pai dele. Ele era, nessa ocasião, ele era obreiro, mas ele não aguentou. Ele puxou o braço do menino de um jeito e saiu. Como o pastor fica na frente, a vida de pastor não é fácil, irmão, ora por nós. Aí ele puxou o braço do menino e saiu. Aí o menininho falou assim: irmãos, ore por mim que o inimigo está furioso. Então é o seguinte, meus filhos às vezes podem até orar, o inimigo pode estar furioso. Aí ele disse que quando ele foi bater no menino, o menino falou assim: pai, vamos orar. Aí ele falou assim: depois da disciplina a gente ora. Então olha para cá, é filho, tem um pai, mas nem porque errou, o pai deixa de qualquer jeito. Quantas vezes Deus tem livrado você e vai continuar te livrando? Mas o fato é, deixou tocar aí na mulher dele? Não. Mas você vê, aí Abraão ainda foi abençoado. Aí você fala: ah, pastor, então vale a pena errar. Não, não vale. Todo erro tem consequência. Diga: todo erro tem consequência. Você sabe, e o que é interessante que eu posso falar para você? Qual que é a diferença entre Abraão e Ló? Eu estou mostrando que Abraão também errou. Mas quando ele entendeu que ele errou, ele não persistiu no erro. Olha o que a Bíblia diz, Gênesis capítulo 13, versículo 2. Gênesis 13, 2. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez a sua jornada do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai. E aí, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí, naquele lugar, Abraão invocou o nome do Senhor. Deixa eu falar uma coisa, talvez você tenha até errado, mas quando você entende que isso não é a vontade de Deus, o que Deus espera? Deus espera que você mude de rota. Deus espera que você saia desse caminho e direcione para um outro caminho. O coração de Abraão era para o Senhor. Quando ele percebeu que estava no caminho errado, o que ele fez? Ele voltou rapidamente. Isso é o que diferencia um crente vencedor de um crente derrotado. O vencedor, necessariamente, não é aquele que nunca pecou. Há tropeços, irmãos, às vezes na nossa vida. Por isso nós não estamos aqui para julgar ninguém. Provérbios 24, 16 diz que o justo cai até 7 vezes. Não é que isso aqui é um limite não para cair. Porque senão você vai olhar e falar assim: nossa, eu acho que eu já ultrapassei. Eu também já. Olha para cá, quem nunca? Não está falando disso, está falando que ele nunca vai ficar prostrado, porque o Senhor vai levantá-lo e vai guardar da calamidade. Presta atenção, o vencedor não é o que nunca errou, mas é aquele que tem temor a Deus, aquele que o coração dele teme ao Senhor. Quando ele entende que não é a vontade do Senhor, logo ele ora e diz: pai, me perdoa, eu não quero continuar no erro. Quando ele entende que ofendeu, que fez algo errado, ele não quer ficar assim. Agora presta atenção, Ló, por um outro lado, tinha um coração, mas não era para o Senhor. Ele era movido, sabe por quê? Por vantagens. Ele era movido por vista. Ele era movido por aquilo que os olhos gostavam. Tem gente que é assim: ah, não, eu não vejo erro nenhum da gente fazer isso aqui. Não, eu não vejo. Qual que é o problema? Olha, deixa eu te falar, se até o ímpio cobra a vida de uma pessoa que diz que é cristão, nós jamais deveríamos fazer algo que o ímpio condena. Nós jamais deveríamos fazer uma coisa onde o ímpio diz: isso aí não deve, crente não deve fazer isso. Mas aí alguns irmãos dizem que estão na graça, e essa graça é permissão para eu fazer qualquer coisa, frequentar qualquer lugar, não ter limite. Não é assim que nós devemos andar, não é assim que nós devemos ter postura. Você sabe, Deus abençoou Abraão, mas Ló foi abençoado por associação, porque ele estava perto. E é então interessante que no capítulo 12, o Senhor chama ele, né, Abraão. Põe para mim, Abraão, é Gênesis 12, versículo 1. Esse foi o versículo do meu casamento. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o nome, se tu uma. Procura na Bíblia alguma coisa que Deus tenha falado com Ló. Não falou com ele. E por quê? Porque um ouviu de Deus, o outro simplesmente seguiu Abraão.
Você não tem que ficar seguindo um homem, você tem o Senhor e a palavra. Deus vai falar com você. Deus é o maior interessado em falar com você. Diga amém. Uma das principais características de um crente vencedor para um crente derrotado, você sabe qual que é? O vencedor aprendeu a ouvir Deus. O vencedor ora. Ele quer saber qual a vontade de Deus. Tem diante dele uma oportunidade, tem diante dele uma vantagem. Nada de errado em ser abençoado, em ter uma oportunidade, uma vantagem. Mas o vencedor é aquele que para pedir a opinião de Deus, para dizer: Senhor, qual é a tua vontade? O que o Senhor tem para mim, para minha casa? Isso. Então ele segue a direção. Quantas pessoas tomam decisões precipitadas, saem de igrejas, muda de discipulado, muda de trabalho, muda de casa, fazem um monte de coisa. Aí você pergunta o básico: você orou sobre isso? Aí ele faz aquela cara meio de desconfiado. Orei. Eu vou falar uma coisa para você. Isso eu vou falar para você porque eu tenho que te falar. Por causa da função que eu tenho como pastor, se tem algo que Deus me deu, chama discernimento espiritual. Quem anda muito próximo percebe isso. Tem coisas assim, a minha família mesmo, eles assustam de situação que eu oro quando eu vou resolver questões, que na hora que eu estou conversando, eu percebo e falo: aconteceu isso. Tem situações que eu sonho. Esses dias eu tive um sonho agora. Esses dias falei com a Larissa, falei assim: não, nós temos que depois falar sobre isso. Até anotei, porque é Deus mostrando alguma coisa. E se tem uma coisa que eu percebo, é gente que ora. Se tem uma coisa que eu percebo, é gente que não ora. Gente que não ora, você percebe. Por que você percebe? Porque você percebe. Se você não percebeu, não tem como eu ensinar em sala de aula no cursão. Percepção espiritual. Mas eu vou te dar uns exemplos para você entender. Quem ora é quebrantado. Maridos que ficam uma semana sem conversar com mulher, um virado para o outro, você não está tendo atitude de vencedor. Porque isso significa que teve uma semana que Deus não falou com você. Quem vira as costas para a mulher, virou foi para Deus. Essa era daquelas que dava assim, até uma foto no Instagram, não era? Quem vira as costas para o marido que vê, não vai virar para Deus que não vê? Se você consegue ficar uma semana, 7, 10 dias sem conversar com o seu cônjuge, isso só mostra uma coisa: você não está falando com Deus. Quem fala com Deus é quebrantado. Quem fala com Deus, ele olha para cá. Não tem como alguém ouvir a voz de Deus e sair do mesmo jeito. Quem conversa com Deus é humilde. Ele diz o seguinte: olha, pastor Felipe, eu estou sentindo algo, estou pensando em fazer isso mesmo, mas eu orei e Deus falou comigo que é para eu fazer isso. E quando o Senhor falou, testificou no meu coração. Esse é o tipo de gente que ora. Mas aí quando você conversa com alguns, ele fala: não, eu orei. Sim, eu orei. Clichê. Alô? Clichê. O que é clichê? Pesquisa. O que é clichê? Automático. Diz que orou. Oração de adolescente: Deus, o Senhor é jóia, abençoe essa boia. Essa é a oração. Durou 1 segundo. Um rapaz disse que esses dias estava tão cansado que ele foi para o encontro, que ele foi orar e ele falou assim: Deus, a mesma de ontem, Senhor. Tão cansado que ele estava. Essa é a oração de alguns. Ei, eu estou falando com crente vencedor. Crente vencedor, ele ajoelha, ele gasta 1, 2 horas para procurar saber a vontade de Deus. E te digo mais: a vontade de Deus nunca vai contra a palavra do Senhor. Não, eu fiquei 2 semanas sem conversar com a minha mulher, porque o Senhor mandou dar um gelo para ela. É outro Senhor que está conversando com você, não o meu. O meu Senhor diz: quebranta, pede perdão. Mas eu estou certo, vai lá. Tem coisa que Deus manda eu fazer só para saber se eu quero ouvi-lo ou não. Só para saber. O Senhor falou: você não faz, não é por causa da outra pessoa, você faz por causa de mim. Eu te pedi para você fazer, você vai fazer. E eu vou fazer. E às vezes eu chego e falo: olha, me perdoe, não deveria, errei mesmo. Não, mas nem precisa, eu acho que também errei. Não, o Senhor falou isso no meu coração. É isso. Quem conversa com Deus, você percebe. Seu coração aquece. Mas tem gente que é duro. Tem gente que é igual um Ló, toma decisão e não procura saber a vontade de Deus. Eu quero ser um crente vencedor. Eu quero chegar diante daquele dia e ouvir da boca de Deus: servo bom e fiel.
entra para o gozo do seu Senhor. Primeiro eu quero que Ele chame pelo meu nome. Primeiro eu quero que Ele chama pelo meu nome, que Ele me chama de servo bom, servo fiel. Não é um servo que nunca errou. O servo bom e fiel é aquele que procura fazer a vontade de Deus. É aquele que não toma decisões precipitadas. É aquele que não toma decisões baseado no ego. Por que você vê esse tanto de gente com tanto de placa de igreja? Todo dia tem uma nova. Porque são gente que não ouve Deus muitas vezes. Ficaram revoltados, chateados, não concordaram com algo, foi embora. Por que foi embora? Porque não quer ouvir Deus, não quer perdoar, não quer reconstruir relacionamentos, não quer ser humilde para tomar decisão. Cuidado, irmãos, nós estamos sendo treinados para ser crentes vencedores. Abraão estava por um caminho, mas quando Deus disse, o que ele fez? Opa, Ló não. Segunda coisa, Ló andava por vista, Abraão andou por fé. Você sabe, Gênesis capítulo 13, a palavra do Senhor diz que Abraão tinha, olha para cá, isso que eu vou te falar, muito importante. Abraão tinha uma preocupação com o testemunho com os de fora. Isso é muito importante. Porque os pastores deles tiveram um problema. Põe para mim o versículo 6. Põe para mim o versículo 6. 5. Olha o que a Bíblia diz. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Tudo que o outro tinha, ele tinha também. E a terra não podia sustentá-lo, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens. De sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Em algum momento Deus sempre vai separar o carnal do espiritual. Isso é fato. Ismael uma hora tem que sair. Não pode ser criado junto com Isaac. Houve contenda, diga assim, contenda, entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e ferezeus habitavam nessa terra. Você sabe quem que era cananeu e ferezeu? Era gente fora da aliança. Abraão disse, eu não vou dar um mau testemunho. Não vou dar. Está tendo contenda? Olha a atitude de homens de Deus quando lida com contenda. Olha a atitude de um crente vencedor. Disse Abraão e Ló, não haja contenda entre ti e mim. Vou falar uma coisa muito séria para você, amorosamente. Irmãos que às vezes chegam a ser até líder na igreja e não conversa com o irmão de sangue, sempre tem contenda na família, você está errado. Não é um testemunho de quem é vencedor. Não é. Contendas ainda por coisas desta vida. Contenda por situações. Ei, olha para mim. Eles podem ter contenda contra você, diferente. Eles podem não querer conversar com você, não você o contrário. Não você ser o originador da confusão. Não você ser, porque eu sou crente, mas não sou besta não, né? É carnal. O crente às vezes vai ter que tomar a cruz. Olha o que esse homem de Deus fez. Disse Abraão a Ló. Essa é outra característica que é espiritual. Ele é que fala, porque ele tem uma percepção. Ele tem o quê? Percepção. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores. Por quê? Somos o quê, gente? Parente chegado. Aí o que nós temos hoje? Não, parente, é bom, é distante. Cuidado com esse testemunho, tá? Deus não gosta disso. Deus não gosta disso. Nós precisamos ter um testemunho. Testemunho. Aí o que ele disse? Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que aparte de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Versículo 10. Presta atenção. Não há menção que Ló orou. Vem cá. Como pastor dessa igreja, eu me preocupo com a sua vida, com a sua espiritualidade. Eu quero que você chegue diante de Deus e seja aprovado. Eu quero que você conheça a vontade. Sabe por quê? Tem muita gente levando vantagem hoje. Tem muita gente morando em lugares maravilhosos, andando com um carrão, que vão ser reprovados diante de Deus. Que vão chegar diante de Deus e Deus vai dizer, por aqui você não construiu nada. Como dele disse lá para aquele homem de Lucas, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens para oferecer para quem é? Assim é o homem que não é rico para com Deus. Tem bens, tem nome, tem fama,
mas diante do mundo espiritual não é conhecido, não construiu nada. Que nós sejamos gente diferente, possamos construir bens diante do Senhor. Eu sou contra ter alguma coisa aqui? Óbvio que não. Eu sou a favor da prosperidade, amém? Se me apedrejar, pode me apedrejar. Eu estou do time da prosperidade, não da teoria, mas eu quero que você coma bem, vista bem. Mas também quero dizer para você, não pense que a sua vida se resume só nisso. Não pense. A Bíblia diz que o que Ló fez? Levantou os olhos. Tem homens que são assim, tem gente que é assim, é guiado pelos 5 sentidos, quer levar vantagem em tudo. Já viu gente assim nos negócios? Ele quer levar vantagem em tudo. Tudo ele quer levar vantagem. Tudo ele quer ter lucro. Não, porque eu aprendi. Não sei o quê. Deixa eu te falar, que adianta você levar vantagem diante de Deus, diante dos homens, e ser reprovado diante de Deus? Você tem que ser um crente que teme a Deus. Ora ao Senhor. Às vezes você vai levar prejuízo em obedecer a Deus, mas Deus está lá na frente preparando algo muito melhor para você. Deus está preparando algo muito melhor, sabe por quê? Que quem obedece a Deus, ele nunca desampara. Quem obedece a Deus sempre vai prosperar. Você vê Ló orando? O cara dobrou o joelho para levar a família dele para um lugar? Não, levantou os olhos e viu a campina do Jordão, que era bem regada. Eu fico pensando hoje, os crentes que são muito guiados por coach, a maior parte deles cairia nisso. Por quê? Porque são esse tipo de gente aqui, ó, guiado só por vantagens, guiado só por grama verde, bem regada. A Bíblia faz questão de, abrir parênteses, antes de haver o Senhor destruído Sodoma. Era linda a cidade, maravilhosa cidade. Nossa, que lugar lindo, que água azul. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Depois pesquisa o nome dessa cidadezinha. Então, Ló escolheu, diga assim, Ló escolheu. O que derrotado, ele é sempre que escolhe. O vencedor, o Senhor escolhe para ele. Qual que é a diferença do vencedor para o derrotado? O vencedor Deus escolhe, o derrotado ele sempre escolhe. E ele escolhe baseado em quê? Em lucro. Ele escolhe baseado em quê? Às vezes eu dou um grito para assustar alguns que estão dormindo, de propósito também. Por quê? É guiado por conforto. Eu não sou contra conforto. Ao que depender de mim, eu quero abençoar minha família. Mas tem hora que eu não vou negar para você. Para você fazer a vontade de Deus, você tem que abrir mão do conforto. Tem irmão que não quer liderar uma célula, já fez cursos, não quer servir outra pessoa. Irmão, quando eu falo para você liderar, eu estou dizendo oportunidade de você ser bênção na vida de outro, cuidar de outra família, de outros filhos. Você é tão abençoado, às vezes mora numa casa tão boa, tem condição, e você quer colocar míseros quilometragem diante de Deus, 9 quilômetros da minha casa. Você tem um carro, pelo amor de Deus, enche o tanque desse bendito e fala, eu louvo a Deus. Tem condição mesmo para servir a Deus e as pessoas. Porque depois que você morrer, você vai morrer e poderia ter servido muito mais pessoas. Um grande homem de Deus, não sei se foi o John Wesley ou o Edward, que ele disse, um homem de Deus tem que morrer vazio. Significa que ele morre sem nada, deixou aí e serviu a outros. Por quê? Porque ele vai ter uma coroa, um tesouro diante do Senhor. Não seja um crente Ló. Não seja guiado por lucro. Abra mão de briga. Vai fazer a vontade de Deus. Vai orar e vai dizer, Pai, faz a sua vontade. Mas você vê o quanto Ló era natural. Para onde você vai? Mas deixa eu ver aqui. Sou crente, mas não sou bobo, não. Nossa, ali, que cidade. Sabe para onde que ele foi? Sodoma. Aonde tem menção dele orando? Como que ele leva a mulher dele, os filhos para um lugar e não consulta a Deus? Onde tem ele buscando saber a vontade de Deus? Você sabe, eu falo ao meu respeito hoje. Eu estou no lugar onde realmente Deus quer que eu esteja, irmão. Eu estou feliz com a minha família de estar aqui. Abrir mão de estar em um outro lugar, por quê? Porque eu sei que essa é a vontade de Deus para esse tempo na minha vida. E onde você está na vontade de Deus, você tem realização, você tem alegria. Onde você está na vontade de Deus, você tem provisão. Tem inimigo também, faz parte. Pode falar amém também. Aí,
Faz parte. Mas não é de carne. Nosso inimigo não é de carne. Nunca. É o diabo. É o diabo que resiste. Eu estava conversando com a minha família no almoço hoje, a gente estava almoçando juntos, e a minha esposa dizendo assim: nossa, eu não dormi bem. Eu falei: e se eu te falar que eu acordei hoje 5 vezes? Tinha que acordar hoje para orar. Eu falei: o inimigo é sujo, nem na véspera dos pais ele respeita uma autoridade. Estou te falando na presença de Deus. 5 vezes eu acordei. Acordei num momento sonhando um negócio tão terrível, e uma ventania batendo coisas na minha casa que não foi normal. Eu conheço o mundo espiritual, fazendo guerra, orando. Ele está repreendido. Quando eu fui olhar 3h30, eu falei: não, isso não é hora, não quero fazer guerra essa hora. Voltei para a cama. Quando foi 4h20, minha menina acorda chorando: tive um sonho, não sei o que. Eu acordo, coloco na cama, aquela coisa, a porta do quarto batendo. Isso aqui não é normal. O que é isso? É espiritual. Por quê? O diabo quer te resistir. Quem é espiritual, ele não fica: não, será que é alguma coisa? Porque você está lidando com uma coisa que é muito espiritual. Uma mensagem como essa tem poder para libertar muita gente. Por isso o diabo quer resistir, quer te atacar o seu sono, atacar você, gerar desânimo. Mas deixa eu falar uma coisa: seja guiado por Deus, irmão. Eu tenho falado para os pastores, a coisa mais triste que existe é pastor natural, é líder natural, é gente que não ora, que toma decisão precipitada, é gente que é precipitado. Sejamos um povo que tem, ouvidos abertos para ouvir o seu Senhor. Sejamos um povo que se importa com a opinião de Deus. Abraão, terceiro, habitou em tendas. Ló habitou aonde? Em Sodoma. Qual que é o problema? Não é questão de problema. A questão aqui é de entendimento. Diga entendimento. Discernimento. A palavra discernir é diacrino. O que é diacrino? Aquele que sabe fazer distinção, distinguir uma coisa da outra, do que é natural e o que é espiritual. Tem gente que não consegue distinguir coisa alguma. Ele assiste tudo, não tem filtro nenhum. Habitar em tendas naquela época era fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque quando você está em um lugar que você constrói, que você tem inúmeras coisas, e essas coisas dominam você, você não é livre. Agora, a tenda é o seguinte: você está num lugar, precisou sair daquele lugar, você desmonta, dobra a lona, desarma a barraca, coloca e pergunta: Pai, onde o Senhor tem para mim? Qual que é o lugar que eu tenho que ir? A nuvem se moveu. Você sabe como que o povo de Deus era guiado no Velho Testamento? Eu gosto de responder crianças e adolescentes, que eles fazem perguntas inteligentes. Um dia eu preguei aqui, eu falei que o deserto era um lugar que nada se planta e se colhe, porque durante o dia é 47, 48 graus, 45, e à noite faz 2, às vezes menos 1. Aí um menininho falou: como é que eles não morreram tostados? Linda pergunta. Sabe o que a Bíblia diz? Que eles, durante o dia, o Senhor colocava uma nuvem sobre eles. Isso significava que eles andavam debaixo da nuvem, não se queimavam, não tinha problema com câncer de pele, não tinha situações, sabe por quê? Mas a Bíblia diz: a qualquer dia, a qualquer hora, quando a nuvem se movia, ele se movia. Não importa se é 2h30 da manhã, não importa se é 3. E se o Senhor quer que você ore 5 horas da manhã? Ore por você, pelos seus pastores, pela sua casa, como eu fiz. Falei: vou orar, estou repreendendo, e vou repreender também a vida de alguém. Pode ser que essa noite você teve um ataque espiritual, e eu orei por você. Por quê? Porque se a nuvem move. Mas tem gente que se percebe que, vou falar isso por parábolas, o rosto dele é de alguém muito sofrido, tem muito sol tostando a testa dele. E de noite, a Bíblia diz que eles eram conduzidos por uma coluna de fogo. Por que coluna de fogo? Para não morrer congelado. Olha tanto que Deus é amoroso. Mas tinha que estar debaixo do quê? Da nuvem. Quantas pessoas, você olha para ele, parece que ele está exaurido, ele está sugado, está difícil a luta. Aí eu falo: tem muito sol na testa dele. Por que tem muito sol? Não tem sombra. É muito independente, faz o que quer, não tem proteção.
quem anda debaixo da nuvem, ele vai andar debaixo da vontade de Deus. Eu quero declarar: você e a sua casa vão andar debaixo da nuvem. Seus negócios estão debaixo da nuvem. Seu casamento está debaixo dessa nuvem. Seus filhos estão debaixo dessa nuvem. A sua casa, essa igreja está debaixo dessa nuvem. Nós dependemos da vontade de Deus e por isso nós vamos avançar. Por que Abraão habitava em tendas? Olha o que a Bíblia diz, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas. Não é porque ele não tinha dinheiro. Enquanto um habitava em tendas e o outro habitava em cidade. Presta atenção, eu estou falando de coisas espirituais. Habitar em tendas significa que você é alguém fácil de se mover, se essa for a vontade de Deus. Mas eu vou repetir: tem irmãos que não quer o desconforto de rodar 7 quilômetros, 8 uma vez por semana para liderar uma célula. Amorosamente, você não está no time de Abraão ainda. Você não quer fazer a vontade de Deus. Você está buscando só o conforto. Pastor, eu queria uma célula perto da minha casa. Ah, ok. De preferência na frente, né? Não, porque eu tenho filho pequeno. Deixa eu te falar, Deus nunca te dá nada para te atrapalhar. Tem filho pequeno? Leva o filho pequeno. Tem um pouco de dificuldade? Aleluia, faz parte da vida. Todo prazer tem o seu custo, tem o seu preço. Ter filho também é prazeroso, mas tem custo, tem dificuldade. E vamos, é assim mesmo. Eu vou te mostrar aqui que é melhor você fazer isso com o seu filho, que quando depois você falar de algo sério para ele, como Ló foi falar para o sobrinho, para o genro dele, eles acharam que ele estava gracejando, fazendo piadinha. Por quê? Porque quando era criança, novo, não falou. Depois falar de velho, o senhor é engraçado demais, vai destruir a cidade. Vou te mostrar isso. Quarto, Ló foi levado cativo. Abraão precisou libertar. Quarta diferença entre o crente vencedor e o derrotado. Amorosamente eu vou falar isso. O vencedor é parte da solução. O derrotado é parte do problema. Onde ele vai dar problema? Onde ele vai se mete em confusão. Deixa eu te falar, não é normal. Tem irmão que se mete em confusão demais. Ele tira férias, tem briga nas férias dele. Onde que ele está, num lugar, no estádio, é lá naquele lugar que tem. Não é essa a vontade de Deus. A Bíblia diz que Ló foi sequestrado. 4 reis sequestrou Ló. Juntaram 4 reis e foram lá em Sodoma e sequestrou ele. Abraão tinha alguma coisa a ver com isso? Não, mas era parte da solução. Eu sou vencedor. Quantos vencedores nós temos aqui? Muitas vezes nós entramos em problemas que não são nossos. Muitos problemas não são nossos, não fomos nós que criamos. Mas nem por isso nós vamos abandonar e deixar o outro na chapada. Se faz parte da nossa família, nós vamos ajudar, nós vamos cuidar. Olha o que a Bíblia diz. Está lá em Gênesis capítulo 14. Gênesis 14. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. A história é linda. Você vai ver que foi sobrenatural. Eles foram, Abraão era estrategista, repartiu eles, à noite, e os homens feriu eles assim. Foi uma luta, uma vitória muito expressiva. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que mais me entristece nessa história? Nó precisou ser livrado. Ao invés dele agora entender que a vontade de Deus era outra, ele voltou para o mesmo lugar da confusão, o mesmo lugar que ele foi sequestrado. Deixa eu falar uma coisa para você amorosamente. Tem muito irmão que Deus tem livrado ele, tem feito coisa errada, você pede perdão, ninguém descobriu. Mas eu vou te falar uma coisa: Deus não quer que você viva essa vida de derrotado, sempre precisando de livramento. Tem irmão que os testemunhos dele nunca é de bênção, assim, né? Livramento é uma bênção, mas nunca assim, é um testemunho bonito, alguma coisa. O negócio dele é só, eu falo assim, nossa, tem alguns que a vida dele é muito agitada. Tem gente que vive arrumando confusão, está na família, meu Deus do céu.
confusão com o vizinho, confusão na família, problema no trabalho. E sempre está precisando de um Abraão para ajudar ele. Sempre está precisando de oração para um Abraão ajudar ele, sempre orando. Deixa eu falar uma coisa para você que eu anotei aqui. Os espirituais têm problema, mas os carnais são um problema. Nós temos problema. Eu tenho problema. Tem hora que eu também tenho problema. Mas tem gente que ele é o problema. É como um raio, não de bênção, de problema. O negócio dá ruim com ele. A confusão vem para o lado dele. Se isso tem acontecido, está errado. Ló era assim. Onde ele foi morar? Olha, Gênesis capítulo 18. A Bíblia fala, enquanto eu falo, coloca aí e vai passando. Gênesis 18, a Bíblia diz que Deus visita. Essa é uma das características que eu acho da diferença do derrotado do vencedor. O vencedor, o Senhor gosta da casa dele. O derrotado, o Senhor não gosta. Como assim, pastor? Vou te mostrar na Bíblia. Apareceu-lhe o Senhor a Abraão. Quem que apareceu? Quantos estão comigo nessa noite? Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre. Pesquisa o que significa a palavra carvalhais de Manre. Assim como você pesquisar, quando aparece o nome de uma cidade, de um lugar onde alguém está, pesquisa o significado do nome. Tem tudo a ver. Manre é um lugar de descanso. Quando ele estava assentado, a entrada da tenda, no maior calor do dia, no dia da sua maior dificuldade, no maior calor do dia, Deus não vai enviar um anjo, não. Ele mesmo vai estar com você. Ele mesmo vai visitar você. Se você tem vivido no maior calor do dia, eu quero declarar: eis que você vai ser visitado pelo Senhor. No maior calor do dia, significa que estava difícil. Levantou ele os olhos, olhou, eis que 3 homens de pé em frente dele. 3 para representar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ah, pastor, não está escrito, então joga fora. Não, avalia antes. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou. O que ele fez? Correu e prostrou. Versículo 3. E disse: Senhor meu, se achei graça, mercê na tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-me um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo dessa árvore. Trazei um bocado de pão, refazei vossas forças, visto que chegasse até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam-lhe, eu acho bonito. Responderam: faze como dissestes. Sabe o que eles falaram? Você quer fazer isso? Então tá bom, pode fazer. Pode fazer. Faça como dissestes. Você não empolga com as coisas simples da Bíblia, não? Eu me empolgo. Eu empolgo. Imagina, faz como dissestes. Versículo 6. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara. Ele disse: amassa depressa 3 farinhas de flor de farinha, faze pão assado ao bolo. E Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou o novilho, tenro. Olha o coração, investiu o que era dele, quer agradar a Deus. Pediu a mulher, correu, falou com ela: amassa um negócio aí, matou um animal. Tudo fala que ele apressou. Quem ama Deus, ele tem pressa, ele quer estar com o Senhor. E aí a Bíblia diz que aí eles ficaram, tomou coalhada, ficou, beleza. Isso aqui é Abraão. Vamos ver Ló? Capítulo 18, quantos estão comigo? Capítulo 19, passa para o 19, por favor. Esse aqui foi o dia que o Senhor foi entregar o recado que ele iria ser pai. Ao anoitecer, vieram 2. Já diminuiu o padrão. Do vencedor era 3, aqui é 2. São detalhezinhos da Bíblia que você tem que perceber. Vieram 2 anjos a Sodoma, e cuja entrada estava Ló, também assentado. Mas não fala que é em Manre. Estava sentado na porta da cidade. Ficar na porta da cidade não é um bom lugar para ficar sentado. Você sabe disso, os antigos já diziam. Quando os viu, levantou, indo ao seu encontro, fez basicamente quase as mesmas coisas, prostrou o rosto em terra e disse: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai, lavai os pés, levantei-vos eis de madrugada e seguirei o vosso caminho. Faça como dissestes? Não. Passaremos a noite na praça. Triste, né? Eu não sei se você se importa com isso. Meu coração se importa. É você invocar o Senhor e o Senhor ter prazer em estar na sua casa. Ele entrou, comeu, sentou, ficou, deu o recado. O outro ele diz: ou não, vou ficar na praça, quero entrar na sua casa. Muito ruim
Muito ruim. A casa de um vencedor, o Senhor tem prazer. Na casa de um derrotado, às vezes ele prefere a praça. Muito ruim isso. Muito ruim. Muito ruim. Agora olha o versículo 12. O anjo está dando instrução. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém dos teus? A cidade vai ser destruída. Você tem genros, teus filhos, tuas filhas, todos quanto tem na cidade, faze-os sair deste lugar. Versículo 13: pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, vamos sair desse lugar, que o Senhor vai destruir a cidade. Acharam, porém, eles que Ló gracejava com eles. É muito ruim quando um homem não tem autoridade na sua casa. É muito ruim quando um homem ou uma mulher fala de algo sério e os que estão lá falam: para de brincadeira, não brinca com essas coisas não. Sabe por quê? Vou te falar, porque não era sério. Não falava, não falou na hora certa. Não tinha temor na hora que falou. Nós estamos pedindo aqui para os pais ler o livro de João com o filho. Para de ficar dando desculpa, orar que você chega do seu trabalho. Chega. Você pode estar cansado o que for. Você cansou no seu trabalho para a sua família. Aprenda a dar algo de melhor. Não, eu estou cansado, tem que entender. Há alguns aqui que têm ouvido para ouvir, ouça, que sabe o que eu vou falar. Ande a milha extra com eles. Eu fiquei feliz porque, pela graça de Deus, o Senhor tem me dado isso. Eu tenho essa consciência, eu viajo, tudo, mas quando eu chego na minha casa, eu sempre falo: eu preciso ter um tempo, eu fiquei esse tempo para os outros, agora eu preciso para a minha família. Como é que foi? Dou atenção. Cansaço todo mundo tem, mas homem precisa aprender a diferenciar. Nós vivemos uma geração de homem que traz problema para casa, tudo quer conversar com o Benzinho. Nossa, Benzinho, hoje o dia foi difícil demais, estou cansado demais. Para com isso. Você é homem de Deus, faça o que tiver que fazer. Toma o seu banho, vai ler a Bíblia com o seu filho, vai orar com ele e falar das coisas do Senhor. Você não cansa não, pastor Francisco? Pouco. Pergunta a minha esposa para você ver. Ao que depender de mim, eu sempre falo: eis-me aqui, aleluia, porque o Senhor renova as minhas forças, aleluia. Eu vou orando em línguas às vezes dentro do Uber. Ela renova, Senhor, quando eu chegar, possa estar cheio de força e energia. E renova da tua filha também, dos teus filhos, para a gente ter alegria na nossa casa. Ele falou, os rapazes foram destruídos. Sabe por quê? Porque não levou a sério o que ele falou. Essa é uma diferença do vencedor. Quando ele fala, as pessoas respeitam. Quando ele fala, tem peso. Quando ele fala, tem o quê? Peso. Quando ele fala, é algo sério. Achou que gracejava com eles. Muito sério, eu fiquei vendo isso aqui hoje à tarde. Falei: meu Deus, que coisa triste. Sabe o que é triste? Vou finalizar falando com você. Quinta coisa, Deus falou com Abraão. Ló não conheceu o mover de Deus. Na verdade, Ló foi salvo pela intercessão de Abraão. Agora, para finalizar, na minha opinião, o pior, porque escolhas têm consequências. Diga: escolha. Não, por favor, junto comigo: escolhas têm consequências. Ei, nada de achar que você pode sair fazendo o que você quer, que o problema é só com você. Se ninguém aqui dessa igreja, qualquer um, até os jovens adolescentes, quando você faz algo, querendo ou não, você vai ferir alguém ou atrapalhar o futuro de alguém. Tem gente que diz: não, meu erro é o meu erro. Não existe essa falácia. As suas escolhas vai levar junto com você sua família. Os seus erros vão levar consigo a sua família. Mas quando você teme ao Senhor, de ouvir o Senhor, sua família também vai ser abençoada. Tem gente aqui que está difícil ele me ouvir hoje, está coçando a cabeça, fala: nossa, termina essa palavra. Eu sei que isso te incomoda. Sabe por quê? Porque você acha que pode fazer escolha.
Tem gente que ele pesa o ambiente, pesa para toda a família. Um dia o Espírito falou muito sério comigo, muito. Eu fui exortado. Eu estava viajando de carro, Diogo, minha esposa aqui na frente, os meninos. Minha esposa é uma boa companheira, em todos os aspectos, até para viajar, excelente. Não é daquelas que dorme muito, não, conversa bastante. Ela diz que até ama viajar de carro, porque não tem muita opção. Aí eu tenho que ouvi-la. Mas não fala isso para ela, não. Nós estamos tão bem, não precisa sair fofocando para ela as coisas que eu falo aqui, não. E ela gosta. Mas nesse dia ela dormiu. No que ela dormiu, eu olhei para o retrovisor e vi eles. Aí sabe aquela coisa assim desnecessária. Eu fui tolo, pedi perdão para Deus. Fui fazer ultrapassagem que não precisava. De repente vi um carro do outro lugar na alta velocidade. Joguei para cá, o cara buzinou, tive que frear, eles acordaram, pedi desculpas. Me senti um cara tolo. Quando eu me sinto tolo, eu fico mal, porque eu não quero ser um tolo. Tolo faz escolhas erradas. Depois eles voltaram a dormir. O Espírito de Deus falou: a maneira que você conduz transmite ou segurança para sua casa, ou você poderia levá-los agora para ter talvez a pior tragédia da vida. Ele falou: assim são alguns, tem conduzido a sua casa. Nunca quando você está olhando algo sozinho, é só você. Tem alguém vendo junto com você. Quando você quer levar vantagem, judiar das pessoas, ou fazer algo que você não deveria, sabendo que não deveria, nunca é só você, você está levando alguém junto com você. Por que eu te digo isso? Por que eu te digo isso? Presta atenção. Pastor, no passado eu fiz isso. Ô irmão, pelo amor de Deus, esquece isso que já passou. A misericórdia é maior que o seu erro. Eu estou dizendo daqui para frente, amém? Por que eu estou te falando isso? Porque Abraão gerou Isaac. Você sabe quem que Ló gerou? Eu vou te falar até a maneira como os filhos dele foram gerados. É ridículo. Para não dizer nojento, para não dizer asqueroso, para não dizer assim, me falta palavras. A Bíblia diz que eles estão saindo e o Senhor está levando eles para o monte. É tão interessante que sempre quando Deus quer nos conduzir, Ele nos conduz para um lugar elevado. Eu finalizo com você lendo esse versículo, falando disso. Sai daí desse lugar, e eu vou conduzir vocês para um lugar elevado, onde Abraão estava, no monte. E aí a Bíblia diz, olha para cá, que a esposa de Ló, Deus olhou e Deus falou para eles: anda olhando para frente, não olha para trás. Quando a cidade pegou fogo, a mulher dele, quando viu a fumaça, talvez sentiu o cheiro da cidade pegando fogo, ela olhou para trás. O que significa olhar para trás? Nossa, ficou minha bolsa. Não deu tempo de eu tirar minhas coisas, porque a Bíblia diz que a maneira como eles saíram foi depressa. Quantas pessoas estão servindo a Deus, mas ficam olhando nos stories? Gustavo Lima fez um show, você viu lá, que top. É esse que fica sempre olhando para trás. Parece que tem saudade das coisas de trás. Fica pesquisando os amigos. Sua rede social está cheia de gente do passado. Deus já te livrou de lá, mas você ainda volta para lá. Sabe por quê? Isso ainda mantém você em contato com as coisas de lá. Ainda é uma conexão que você tem. Eu falo isso amorosamente para você. A rede é sua, você vê que eu nem te sigo, você coloca o que você quiser. Mas tem gente que é assim. Aí você vai olhar as roupas deles, as músicas deles. Lá no fundinho tem uma saudadezinha de alguma coisa de trás. Parece que ainda está perdendo. Parece que ainda tem assim, saudade de alguma coisa. Parece que ainda tem assim, sabe aquela coisa? Foi o que aconteceu. Eles estão andando para frente e a mulher dele não só olhou para trás e parou. A Bíblia diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Ela se transformou em quê? Estátua de sal. Eu falei para você que as nossas consequências não são somente as nossas escolhas. As filhas de Ló concluíram que não havia mais homem na terra, e elas fizeram algo que a Bíblia condena, chama de incesto. Deitaram o pai, embebedaram o pai e dormiram com ele. E uma gerou Moabe e outra gerou Aminon. Você sabe quem são essas duas linhagens de homens? Proibido de entrar na congregação. Isso significa, tinha um culto, eles eram proibidos de entrar. Por quê? Porque foram gerados debaixo de maldição.
de escolhas erradas. Ei, o cara era justo, mas era derrotado. As filhas, ao invés de orar, mas não tinha modelo de oração dentro de casa. Não sinta-se condenado com essa palavra, pelo amor de Deus. Eu não sou pregador de condenação, eu estou só te exortando a te mostrar qual que é o padrão. Se isso não tem sido feito, faça quando é tempo. Ensina seu filho a orar. Ensina ele a depender de Deus. Ele quer muito algo, você tem dinheiro para dar, não dá tudo. Dá uma parte e manda ele orar para ele ver Deus fazer na vida dele. Porque quem que ensina o filho a ser espiritual é o pai e a mãe. A mãe que pega na mão e fala: nós vamos orar sobre isso. Nós vamos orar. Nós vamos guardar a vida do seu pai. Nós vamos orar pela bênção do Senhor nessa casa. É preciso essas palavras serem ouvidas da sua casa. Precisamos que os nossos filhos ouçam isso. Nós temos a bênção nessa casa. Vamos orar e vamos ver qual que é a vontade do Senhor. Os meus filhos fazem coisas para mim, me dão coisas. Mas o que eles me dão não é o que eu mais gosto, mas é o que eles falam para mim. Eles sempre, hoje de manhã, me acordaram e disseram: pai, eu quero honrar o Senhor, porque o Senhor é um homem temente a Deus. O Senhor é um homem que ouve a Deus. A gente vê isso. Sabe o que eles estão dizendo? Nós somos frutos, nós vemos resposta de oração na nossa casa. Isso é o maior presente. Porque o que eles me deram, alguém pode roubar ou estragar, mas essas palavras permanecem no meu coração. Um gerou Isaac. As filhas eram naturais. Concluíram o seguinte. Põe lá, versículo 35, se eu não me engano. Muito triste essa história. Não gosto de terminar a pregação assim. Naquela noite, pois deram uma bebê, vinha seu pai. Entraram a primogênita e se dei. Põe o versículo 30, que eu acho que é quando elas falam aqui. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra. Como que não há homem na terra? O parente dela levou 318 homens para salvar eles lá. Por que ela não procura o tio? Por que ela não foi orar? Ei! Você está percebendo a urgência que eu estou tentando te mostrar? Gente natural conclui, tomam decisões, fazem coisas racionais. Eu estou querendo ser um eco aqui hoje para você, uma voz profética. Não seja natural, pelo amor de Deus. Ô irmão, meu coração estremece por dentro de seriedade que eu estou te falando. Eu dou minha vida para falar isso para você. É gente natural. Não, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Suas escolhas podem levar você, que hoje está muito bem sucedido, para a ruína. Não é isso que Deus tem para nós. Deus quer que essa igreja ande em santidade. Não volte a fazer, não volte para os lugares de onde Deus já te tirou. Sai de lá para valer. Eu vou falar para você uma coisa. Ló não precisava terminar assim. Se num primeiro momento, quando Deus livrou ele de lá, ele deveria ter sumido daquele lugar. Mas o que ele fez? Voltou para o mesmo lugar. Voltou para o mesmo lugar. Domingo eu ouço o pastor Francisco. Gosto das palavras que ele prega. De hoje estou gostando não, mas segunda, terça eu volto. Volto a fazer meus negócios do meu jeito. Volto. Não faz isso não. Aí o que ela fez? Você não vê falar que as filhas dele, que ele orava. Tudo decisão natural. Volta. Nosso pai está velho e não há homem na terra. Segundo o costume de toda a terra. Vamos fazer o seguinte. Você vê decisões naturais. Vamos embebedar ele. Que coisa feia. Não é assim que gente de Deus faz. Gente de Deus depende do Senhor. Gente de Deus não toma decisões porque está chateado e simplesmente, olha a consequência, gerou 2 filhos debaixo de maldição. Que o Espírito do Senhor levante nesse lugar crentes do tipo Abraão, homens que dependem de Deus, homens e mulheres que vão ouvir a voz do Senhor. Mas não é por obrigação não, irmã, não é por obrigação não, queridos, porque tem prazer, porque ele sabe que a palavra de Deus nos conduz a caminhos de vida, que a palavra de Deus nos conduz a caminhos eternos. O que você está ouvindo hoje tem poder para liberar a bênção sobre o futuro dos seus filhos, sobre a sua vida financeira, sobre o seu ministério. E a minha oração hoje é que você se levante como alguém que é um vencedor.
Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho uma palavra para nós finalizarmos isso aqui. Essa palavra hoje. Não vou finalizar para baixo. O Espírito de Deus falou comigo que tem gente que às vezes ouve isso e fala: esse é meu problema. Deixa eu te falar uma coisa. Para Deus, o vencedor não é o que começa bem, é o que termina bem. Porque deixa eu te falar, no meio do caminho Abraão também pisou na bola. E pisou feio. Deitou com uma mulher que não era sua esposa, no consentimento dela, você sabe da história. A serva, e gerou quem? Ismael. Era a vontade de Deus Ismael? Não. Mas ele finalizou gerando Isaac. Por mais que você tenha gerado Ismael em algum momento da sua vida, está aqui alguém na frente que não te condena. Está aqui na frente alguém que em algum momento já gerou Ismael também. Não estou falando de filho, não. Eu não tenho filho fora do casamento. Estou falando espiritualmente. Espiritualmente. Já fui também. Humildemente tenho coragem de dizer isso para você. Mas quando o Senhor me mostrou, rapidamente falei: não é essa a vontade, não quero ir por esse caminho. Nós estamos terminando gerando Isaac, porque essa é a vontade de Deus. Quero abençoar você, quero abençoar a sua casa, quero proclamar e declarar: Deus levanta nesse lugar casamentos vencedores, famílias vencedores, homens e mulheres vencedores. Quero proclamar e declarar que nós vamos ser pessoas que vão tomar decisões debaixo da vontade do Senhor. Não vamos entrar em demandas, não somos escravos de confusões, mas nós somos parte da solução, porque a bênção do Senhor já foi liberada sobre nós, sobre a nossa casa. Diga em nome de Jesus. Diga: eu sou crente do tipo Abraão, que depende de Deus, que não anda por vista, que anda por fé, que confia na bondade de Deus. Eu sou um crente vencedor, mais que vencedor. Diga glória a Deus, diga aleluia, aleluia. Nós vamos passar um vídeo aqui, uma pequena surpresa para o Dia dos Pais. Apaga as luzes, por favor. Depois disso nós estamos encerrados. Obrigado por você ter ficado comigo até agora.